Gênesis capítulo 16. Eu quero ler com você o verso 8. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Só até aqui, senta, adorando o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o Senhor havia colocado no meu coração, quando nós conversamos a respeito desse tema tão maravilhoso, né? Tema, falar sobre mãe, falar sobre maternidade real, né? Eu tenho visto às vezes algumas pessoas que estão falando sobre maternidade real aí na mídia, mas no sentido de como é difícil ser mãe, como é difícil ser amamentar, né? Amamentar, como é difícil aquelas horas exaustivas de cuidar, de perder o sono e ter que levantar na madrugada, né? Com esse friozinho. Então a gente vê esse tipo de maternidade real, né? Muita gente que não está romantizando, mas a maternidade real e espiritual é algo muito mais sério. E nós louvamos a Deus porque um tema abordado dessa maneira, né, por visões diferentes, por mulheres diferentes, por mães diferentes, né, cada uma tem uma visão, cada uma o Espírito Santo coloca no coração alguma coisa. É muito bom sentar, ouvir, aprender, né? Quisera eu poder estar com as irmãs para ouvir e aprender mais, mas hoje eu estou aqui na posição de compartilhar, não ouso dizer ensinar, mas compartilhar, porque se nós fôssemos ouvir as irmãs, eu sei que quanta coisa que talvez eu tenha passado, algumas não passaram, ou algumas já passaram, outras ainda vão passar, mas o fato é que nós temos aqui a palavra de Deus que nos ensina e o Espírito Santo que nos conduz. Por isso é bom nós estarmos atentos a tudo que o Senhor tem para nós durante esses dias. Amém, queridas? Eu quero falar um pouquinho dessa mãe chamada Agar. Quero compartilhar algumas coisas que o Espírito colocou no meu coração. Algumas de nós já conhecemos a história, mas eu quero mencionar para a gente lembrar, refrescar nossa memória um pouquinho. Abraão, na verdade ainda era Abrão, saía de Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus era uma cidade sofisticada, era uma cidade próspera, era uma cidade edificada, fortificada, era um poderoso centro cultural, mas ele sai de lá obedecendo uma palavra de Deus. Ele sai de lá agarrado em uma promessa. E eu já quero pensar aqui que, por mais que o lugar que nós estejamos seja bom, confortável, bonito, né? Aquela nossa zona de conforto, quando nós temos uma palavra direcionada por Deus e nós a obedecemos, nós temos ali a 99,99% de chances de estar fazendo o que é certo. Por que você não falou 100%, irmã Luciane? Porque esse 1% às vezes vem no nosso caminho, que é pra gente aprender a depender de Deus e esperar nele. Você vai entender o que eu quero dizer no decorrer dessa palavra. A promessa, ela é garantida nesse 100%, mas nós não somos 100% fiéis muitas vezes. A promessa, ela é garantida nesse 100% de Deus, porque quem fez a promessa para ele foi Deus. Mas nós muitas vezes não somos fiéis o suficiente para aguardar o tempo, obedecer e esperar Deus agir para cumprir a sua promessa. Ele sai de lá baseado numa promessa, e a promessa de Deus para a vida dele era que ele sairia daquele lugar, ele seria conhecido porque através dele haveria muitos herdeiros e teria uma grande nação. Então ele sai debaixo daquela promessa da sua terra para ir em rumo à direção àquilo que Deus tinha para ele. Chega um dado momento da sua vida que ele vai caminhando, só que ele e sua esposa já eram avançados em idade. E o que me chama a atenção nisso é que o que fazia essa promessa tão grandiosa não era apenas o fato deles serem avançados em idade, não era apenas o fato de haver uma esterilidade da sua mulher sendo avançada em idade e ser estéril, não poder gerar, é que a promessa tinha algo maior.
A promessa os fazia crer que eles seriam uma grande nação, o que traria a eles fama, riqueza, renome, poder e domínio. E domínio é uma coisa que todos nós queremos ter. Por quê? Porque domínio nos dá aquela sensação de poder, nos dá aquela sensação de que nós temos o controle. Mas o primeiro ponto que eu quero pensar com você, e o primeiro fato é que ter uma promessa não nos dá o domínio sobre ela. Ter uma promessa não nos dá domínio sobre ela, porque Jeremias primeiro, quando Deus chama Jeremias, faz uma promessa para ele, e Deus está conversando com ele a respeito da fidelidade de Deus, e ele vai falar, olha lá para a vara de amendoeira, olha, e vai dar todo um sentido para aquela mensagem, não quero me ater nisso, mas Deus vai falar com ele e ele vai dizer, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, por quê? Porque eu velo para cumprir a minha palavra, glória a Deus. Então o fato de eu ter uma promessa não quer dizer que vai se cumprir porque eu sou boa, não, vai se cumprir porque Deus tem o domínio sobre a sua palavra e ele vela por cumprir a sua palavra, porque muitas vezes eu tendo uma promessa não era nada disso que eu ia pregar, né? Quem me conhece já está esperando essa frase. Porque o fato de eu ter uma promessa, eu posso muito bem atrasá-la, oh meu Deus, na minha vida. Porque quando eu não espero no Deus da promessa, quando eu não acredito no Deus da promessa, eu posso no meio do caminho, no meio do percurso, fazer com que algo possa trazer dificuldade e peso. Como é isso? A gente vai ver a história. Eles tinham uma promessa, então eles estão debaixo dela. Chega um dado momento que Sarai, ainda não era Sara, Sarai diz, nós temos uma promessa, mas está demorando um pouco, Abraão. Então eu tenho uma ideia, porque se tem uma coisa que a gente tem, é ideia, né, gente? Mulher é um negócio tremendo, né? Pra ter ideia, meu Deus. E se tem uma coisa que a gente é criativa, Deus deu isso pra gente. E quando a gente canaliza isso de uma forma boa, meu Deus do céu, a igreja prospera, o lar prospera, o grupo cresce, a gente tem comunhão, olha que ideia boa, um culto que a gente vem adorar a Deus e depois a gente fica num período de comunhão. E nós precisamos disso, que o Espírito Santo, oh meu Deus, dê ideias para vocês, que o Espírito Santo dê estratégias para vocês, na casa, no lar, no convívio, na família, no grupo, no trabalho. Oh meu Deus, eu quero profetizar para alguém aqui que você tenha destaque, oh glória, com as suas ideias, oh que você seja iluminada com ideias, e que aonde você passar, oh meu Deus, eu estou sentindo que Deus quer falar com alguém, e aonde você colocar a mão, que o Senhor te faça prosperar. Oh glória a Deus, eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Ela tem uma ideia, e ela diz, está demorando, vamos ajudar para que essa promessa se cumpra um pouquinho. E ela vai lá e oferece ao seu marido uma espécie de barriga de aluguel. Toma, minha serva. Toma Agar. Toma ela por mulher. E ela com certeza vai poder gerar essa promessa. Tem uma coisa que eu penso. Que existem coisas, irmãs, que elas dizem respeito só a nós. Tem projetos que eles só são dados individualmente com peculiaridades. Existem coisas que Deus vai dar para a pastora e não vai dar para líder. Existem coisas que Deus vai dar para a irmã que está do teu lado e não vai dar para você, porque são coisas muito específicas, porque Deus sabe e conhece o nosso coração. Muitas vezes eu posso ajudar o outro no projeto, mas jamais eu teria a capacidade de gerar aquele projeto. Você está entendendo? E quando isso acontece, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso
preciso dizer, eu tô aqui. Coloca o teu ombro aqui, ó, debaixo, porque nós vamos caminhar juntos. E o projeto vai nascer, a obra vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar. E na maioria das vezes isso não acontece, sabe por quê? Porque nós estamos olhando só para nós, mas que nessa noite o Espírito de Deus traga esse desejo, oh meu Deus, no nosso coração, de compartilhar e gerar um projeto grandioso. Oh glória, o que é para você, é você que vai gerar. Eu posso ajudar você em oração. Eu posso ajudar você na sua campanha. Eu posso te abraçar. Eu posso emprestar o meu lenço, o meu ombro para você chorar. Mas o que você tiver que passar, é você que vai passar. Oh Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais nós passamos, mais nós vamos crescendo. Isso é maturidade. E quando uma mulher, uma mãe alcança um nível de maturidade, oh meu Deus, aleluia, ela sabe que ela pode ver até o filho ali muitas vezes com dor, muitas vezes machucado, mas ela sabe o quê? Que ela tem uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Então ela vai dá essa ideia e ele acata essa ideia. Olha o poder de influência que uma mulher tem sobre o seu marido. Use isso de maneira positiva. Ele acata essa ideia. Ele toma Agar por sua esposa. E quando Agar vai engravidar, Sarai vai lançar toda a sua frustração nele. Ela vai engravidar, ela começa a gerar. Quem sabe o olhar de Abraão agora é diferente para quem até então era escrava e acabou se tornando sua mulher. E quando isso acontece, ela fica enciumada e ela joga toda a sua frustração nele, como se ele agora tivesse que ajeitar essa situação. Quem que criou o problema? Foi ela. Segundo fato que eu preciso compartilhar com você e que o Espírito Santo plantou no meu coração nessa tarde quando eu pensava um pouquinho nessa palavra, é que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Mãe erra? Não. Claro que erra. Não somos super mulheres. Uma vez, irmãs, eu precisei pedir perdão para o meu filho. Ele tinha, acho que uns 6 anos. Uma vez, irmã, eu já tive de pedir perdão uma ou algumas vezes para minha filha. Nós precisamos entender que existem situações que elas são criadas, ou que nós criamos, ou que existem, e nós não podemos transferir a responsabilidade ou culpar o outro. Ela criou toda uma situação para satisfazer um desejo do seu coração. E agora, quando a situação está criada, a sua serva está grávida, ela quer jogar a responsabilidade no seu marido, sendo que foi ela que sugeriu, foi ela que teve a brilhante ideia, foi ela que quis ajudar a Deus. Às vezes, irmãs, quem sabe minha palavra hoje aqui, aleluia, não vai ser para você sair daqui dizendo, uau, meu Deus, Deus falou tanto. Vai ser para você sair pensando, o que é Deus que o Senhor quer que eu faça? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Porque nós somos responsáveis diretas na criação dos nossos filhos. Isso não é terceirizado. Eu não posso dizer, isso é lá na escola, isso é lá no grupo, nos líderes, isso é na igreja, isso
isso é para o pastor. Não, a responsabilidade, a incumbência e o desafio é nosso. E Deus conta conosco, irmãs, para tal missão grandiosa. Quem sabe muitas de nós nem sonhava, nem pensava que um dia ia ser mãe, porque tem uma fase da nossa vida que a gente diz assim: eu não quero casar, Deus me livre, eu já falei isso. Né? Jovem, adolescente, né? Tem aquela fase: eu não quero casar, ter filho, Deus me livre. Só que o curso da vida vai indo, e nós vamos mudando, nós vamos passando as fases. E quando a gente vê, a gente é mãe. Ela então agora olha para ele e diz para ele: faz alguma coisa. E sabe o que ele responde? E esse texto me chamou tanta atenção que ele vai responder para ela: ela está nas tuas mãos, faz o que você quiser. Olha a omissão desse homem. Você já se viu em alguma situação que você teve que resolver sozinha? Principalmente as mães solos. Eu não sei se tem uma mãe solo aqui, alguma, mas que teve que resolver as situações sozinha. O grau de frustração é muito maior, porque o apoio que você precisava ou esperava, você não teve. Mas sabe que o Espírito falou comigo na tarde, quando eu meditava nessa palavra? Que Ele quer curar o coração de mulheres aqui hoje. Oh, Deus! Que Ele quer fazer algo, Ele quer mudar algo dentro de você. Oh, eu sinto Deus aqui de uma forma especial. Ele diz: ela está nas tuas mãos, faz o que você quiser. E sabe o que ela faz? Agora ela vai afligir a Agar. Ela vai afligir a Agar de uma maneira tão tremenda, oh meu Deus, que Agar vai fazer o quê? Ela vai fugir. Ela vai fugir. Vai chegar nesse dado momento que ela foge. Ela foge de tão aflita. Ela foge e o texto vai dizer que o anjo do Senhor encontra ela no deserto, no caminho do deserto de Sur. Sur quer dizer muro. As fugas são realmente muros. Aqueles muros que a gente vai colocando, aquelas barreiras, aquela armadura, aquela casca grossa que a gente muitas vezes vai tendo que colocar, aquela carapaça, né? Aquela cebola que vai tirando as camadas e parece que nunca acaba. E às vezes são aquelas cebolas tipo do Outback, aquela grandona, né? Cheia de cascas. Porque a gente se blinda, irmã. Oh, Espírito de Deus. Porque a gente se fecha e a gente quer ser forte o tempo todo e a gente tem que mostrar que é forte o tempo todo. E sabe o que acontece, irmã? Quando a gente ter ou querer ou tentar ser forte o tempo todo, chega um momento da nossa vida que a gente está totalmente abalada. Sabe aquele pior momento da tua vida? Que você não quer que o teu filho te veja chorando? Você não quer que o teu marido te veja chorando? Você não quer levar o seu problema para o pastor, ou você não quer ir no psicólogo? Não é problema nenhum ir. Deus levanta essas pessoas para nos ajudar. Mas às vezes a gente se vê nesse pior momento da nossa vida. E o que a gente faz? A gente não quer encarar os problemas, a realidade, os traumas. Porque ser mãe é lembrar de como foi a tua mãe. Quem teve uma mãe boa e maravilhosa, glória a Deus.
E quem não teve essa mãe tão perfeita e maravilhosa assim? Porque perfeita nós não somos. Existem pessoas que vão dizer, eu lembro da minha mãe orando por mim, entrando no meu quarto, orando por mim. Eu lembro da minha mãe me ensinando a fazer tal coisa. Eu lembro da minha mãe na beira do fogão. Outros dizem, eu não conhecia minha mãe. Talvez o lar que você cresceu não fosse tão estruturado assim. Talvez a visão de mãe ou de família que foi passada para você é aquela que você está vivendo, tentando melhorar, mas vira e mexe, você está reproduzindo algum padrão em que você não queria. Eu sempre conto isso, irmãs, quando o Espírito Santo me impulsiona e Ele está fazendo isso aqui nessa noite. Eu sempre conto isso, nós trabalhamos com casais, eu sempre também conto isso na aula de perdão. Eu sempre falo isso. Uma certa feita, eu acordei com um texto no meu telefone, alguns anos atrás. Um texto no meu telefone, uma mensagem da minha filha. E ela dizia, entre muitos elogios, ela dizia uma coisa para mim: mãe, tem uma palavra que você fala que isso me magoa, que isso me machuca e que isso me deixa muito ruim, entre muitas coisas que ela escreveu. E eu não queria que você falasse mais essa palavra para mim. E eu, quando li aquele texto, irmãs, eu fiquei chocada. Porque a gente sempre acha que a gente é top. E eu esperei ela acordar, porque às vezes a melhor forma de falar algo não é frente a frente, né? E ela teve sabedoria, ela escreveu aquele texto, deu tempo de eu assimilar. E nesse meio tempo eu parei para pensar. Era uma palavra que a minha mãe usava comigo. E aquela palavra, sem eu perceber, me feria. E eu me vi reproduzindo a mesma coisa que a minha mãe fazia. E você diz, irmã, a palavra não era um palavrão, não era nada disso, que nós não fomos criados com esse costume. Apesar da minha família, ninguém ser crente, naquele tempo a primeira da minha casa fui eu. Mas era uma expressão que eu não sei por que ela usava e eu reproduzia. E eu pedi perdão para minha filha entendeu. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu não sei mais qual é a palavra, irmãs. O Espírito tirou da minha mente. E esses dias eu conversando com ela, ela disse, mãe, eu também não me lembro o que era. Eu sei que teve essa situação. Mas isso quer dizer, é cura. Oh, glória a Deus. E nós resolvemos aquilo. E aquilo passou, irmãs. Como será que nós estamos lidando com o muro? Ela foi fugir. Ela foi se esconder. Ela estava ali. O anjo olha para ela. Oh, meu Deus. E diz: da onde você vem? Para onde você vai? O que eu quero dizer com tudo isso? Que existem coisas de onde eu venho, elas não podem ir comigo para onde eu vou. Existem coisas de onde eu venho, que elas não podem ir comigo para o meu futuro. Existem coisas de onde eu venho, que elas não podem permanecer comigo para nossa vinda lá na glória. Existem coisas que vêm comigo, que eu venho carregando, e às vezes elas são inconscientes, mas que elas não podem permanecer na nossa vida. E se o Espírito Santo te trouxer algo à memória hoje, eu vou orar com você para que isso acabe aqui, esse ciclo seja encerrado hoje, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu disse para a pastora, eu sempre prego e a mensagem do Senhor tem me levado esses últimos dias para a área da cura, porque nós precisamos ser livres em Cristo. Para onde você vai? Ele diz para ela, volte, ou seja, é fato que eu preciso deixar as minhas cargas, que eu preciso acertar as minhas pendências. Eu não posso prosseguir, eu não posso andar se existir alguma coisa que eu precise consertar lá. Ela volta. Ei, que coragem dessa mulher. Saber que ela estava enfrentando uma batalha. Que a batalha era grande, que ela estava sendo afligida. Mas que por uma ordem de Deus agora, ela tem que voltar. O anjo disse para ela, volta para tua senhora. E ela volta. Ei, isso é humildade. Isso é arrepender-se. Isso é não sair da posição. Oh, meu Deus. Isso é acreditar que uma palavra pode mudar toda a situação. Ele diz, volta. Mas antes de você voltar, eu também tenho uma promessa. Ei, antes de você voltar, você volta, mas você não volta vazia. Você volta respaldada debaixo de uma palavra. Esse que está no teu ventre será grande. E eu o abençoarei sobremaneira. Oh, meu Deus. Ei, deixa eu te dizer, por um momento, você pode até ter sido escravizado em alguma área da tua vida que te perturba para não ser a mãe plena que você deseja ser. Mas hoje você sai daqui debaixo de uma palavra. Volta, porque junto da fonte tem encontro com Deus, tem encontro com o anjo. Oh, Deus Santo. Eu sinto o Senhor. Ela volta. Glória a Deus, ela volta. Porque ninguém é feliz fugindo. Eu já vou caminhando para o fim porque eu quero orar com alguém aqui hoje. O anjo faz uma promessa: te multiplicarei sobremaneira, o menino será grande. E é dado um nome àquele lugar. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas diz assim, Beer Lahai. Tu és o Deus que me vê. O Senhor te vê. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor lhe vê. E é algo aqui que te faz lembrar. Ai, meu Deus. Oh, Espírito de Deus, é algo aqui que te faz lembrar de um momento muito difícil. É como se eu visse você numa fase de infância para adolescência. Sabe quando a gente vai... Oh, meu Deus. Sabe quando a gente vai mudando o nosso corpo, o nosso pensamento. E nesse tempo algo aconteceu. E te causou muita dor. Mas hoje o Senhor disse assim, enquanto eu estava ali olhando para você, diz para ela que eu sou Deus que sara. Diz para ela que eu sou o Deus que cura. Diz para ela que eu sou o Deus que aguardei. Oh, meu Deus. Diz para ela que eu sou o Deus que hoje estou vertendo um bálsamo neste coração. Eu queria que você ficasse de pé, né? E eu queria pedir aqui para Camila dar um abraço bem forte nela, Camila.
E eu queria pedir para você que ministrasse aqui uma cura para a alma dela. Estende a tua mão para cá. Acredita nisso? Se você acredita nisso, oh meu Deus, ergue a tua mão e adora Jesus comigo por um instante. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está na casa. Aleluia. Oh, te adoramos, Jesus. Agarra a luz a Ismael. Quando Ismael nasce, a gente resumir, após um período de tempo, a promessa se cumpre na vida de Abraão e Sara. Nasce o filho da promessa. Quando esse filho nasce, fica impossível o convívio. Porque agora o filho da escrava tem que conviver com o filho da sua senhora. E chega um momento que, por mais doloroso que pareça quando a gente observa a história, porque tudo tem uma consequência, agora eles têm que tomar uma decisão. E Abraão fica com seu coração pesado. Parece até insensível da parte dele quando a gente observa a história, que vai dizer que num dado momento ele pega pão e ele pega um odre com água e manda Agar e Ismael embora. Mas ele faz isso porque Deus o manda fazer isso. E nisso eu fico pensando que quantas vezes a gente faz tanta coisa que não é da direção de Deus. Quanta coisa a gente faz pelos nossos impulsos. Quantas coisas a gente faz pela nossa vontade. E aí passa o tempo, Deus tem que intervir, talvez de maneira brusca, talvez de maneira drástica, mas Ele intervém para, no meio daquela dor, Ele aplanar o nosso campo. Deus não mandou Abraão e nem Sara que eles achassem o subterfúgio. Deus fez uma promessa, mas eles acharam que tinham domínio sobre ela. E esse é o nosso perigo, irmãos. Os nossos filhos são o quê? Como flechas. O que é que tu faz com a flecha? Já viu um arqueiro? Ele vai pegar o seu instrumento, ele vai puxar a flecha e ela vem bem pertinho. Da onde? Dentro do coração. Por mais que seja um pedacinho de nós, que seja o nosso coração fora do peito, como dizem aí, que seja um pedacinho do nosso coração que anda, como diz que a tradução Guarani de piá. Por mais que seja tudo isso, chega um momento que nós não temos domínio sobre eles.
Ah, meu Deus, eu vou falar. Eu queria que casasse com a fulana de tal. Mas ele não amou a fulana de tal. Queria que tivesse escolhido tal coisa. Isso não era o propósito de Deus. Eu queria que tivesse cursado tal universidade. Nós não temos o domínio sobre todas as coisas. A única certeza que nós temos é que se Deus nos fez uma promessa, no tempo dele ela vai se cumprir. Às vezes, no meio do caminho, nós ficamos tão ansiosos, porque todos nós queremos ver nossos filhos vencendo. Às vezes nós queremos cuidar, proteger, não deixar que eles se firam. E estamos ali como um escudo, não deixamos eles crescerem. Mas antes de tudo, eu convido você nessa noite a pensar que para que os nossos filhos estejam bem encaminhados, direcionados, nós precisamos ser mães saradas pelo Espírito. Ele pega pão, ele pega o odre e despede. E o texto diz que eles saem errantes pelo deserto. Chega um dado momento que é consumido o pão. Irmãs, que acaba a água e pensa o desespero desta mãe. A esperança é roubada, é tomada pela angústia, pelo desespero de ver agora o seu filho debaixo de um arbusto. Ela senta-se à frente e o que resta para ela é esperar a morte chegar. Mas eu decreto para alguém aqui, não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter festa, vai ter mudança, vai ter riso, vai ter alegria. Aquele que pensavam que ia morrer vai ser aquele que vai encher a tua boca de riso, vai encher você de orgulho. O texto diz que ela chora, mas quando ela chora, o menino também chora. E novamente o anjo do Senhor aparece para consolar esta mulher. Porque existem momentos que o consolo é só de Deus. E aparece para consolar essa mulher. Vai ficando de pé comigo. Oh, Deus. E ele brada: que tens, Agar? Levanta, pega o moço, pega o menino pela mão. Quem sabe Agar está dizendo: eu não tenho força para levantar. Mas quem sabe o anjo está dizendo: você não tem força sua, mas em Deus você consegue. Vai. Só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho, Agar. Vai, Agar, fica de pé. Agar, você ficou tão preocupada, Agar, que você esqueceu de olhar em volta. O Agar, olha aí do teu lado, pega o moço, conduz ele, a fonte está aqui, você já passou por aqui. No pior momento da tua vida, Agar, eu estou te trazendo aqui de novo na fonte para te lembrar da promessa, Agar. Para algumas, o pior momento da vida é quando você vai... Isso aconteceu uns anos atrás numa congregação.
Para aquela mãe foi a coisa terrível quando ela foi fazer uma faxina no quarto e achou várias revistas impróprias para maiores de 18. Para outros é quando você vai olhar o histórico e tem pesquisas horríveis. Para outros é quando você sabe que teu filho está andando com gente que vende substância ilícita e quando você vê, ele está metido naquele meio. Para outros é a notícia: estou grávida ou engravidei alguém. Para outros é aquele dia que ele diz assim: eu não vou mais na igreja porque se entristeceu com A, com B. Ou aquela briga que aconteceu dentro de casa por alguma coisa que eu não sei, mas que desestruturou toda a família. Eu não sei o seu pior momento, mas uma coisa eu sei: o anjo do Senhor estava dizendo: olha, galera, em volta. Você já passou por esse caminho, mas você está tão aflita que esqueceu, Agar, de olhar. Pega o odre, vem aqui, Agar. Enche com água fresca, recobra o ânimo. Porque é uma promessa sobre a sua vida e sobre a vida desse menino. Ele era o improvável, ele não herdaria porque ele é bastardo, mas agora ele é meu. Eu tenho uma promessa e eu vou cumprir. Você não está desamparada, irmã. Você não está sozinha, irmã. Uma certa feita, na pandemia, a pandemia mexeu com muitas coisas. E nós passamos um psicólogo. E eu achava que eu era a melhor mãe. E eu vi que eu estava faltando em algumas coisas. Eu estava cuidando dos filhos dos outros. Eu estava cuidando de jovens. E estava esquecendo, Camila, de olhar um pouquinho para minha casa. A minha filha estava passando um período difícil, engordou 30 quilos, um período difícil. A Camila deve lembrar disso. De depressão, e eu não sabia. Às vezes a gente está enchendo odre para dar água para os outros. E não está olhando um pouquinho para a nossa casa. Não está olhando para a herança que Deus nos deu. Hoje é Dia Internacional, se não me engano, da família. E às vezes nós achamos que estamos acertando o nosso lugar. Que o Espírito Santo hoje nos faça enxergar o que Ele quer verdadeiramente de nós. Eu quero orar com alguém aqui hoje. Alguém que sentiu que precisa de cura. Alguém que sentiu que precisa ser melhor. Enquanto mãe, pessoa, amiga, serva de Deus. Com alguém que precisa resolver alguma pendência que ficou lá. Ai, mas olha, aquela pessoa que eu precisava resolver a pendência já morreu. Chega em casa, dobra o joelho e libera no mundo espiritual tudo aquilo que te prende. Se você precisar conversar comigo, eu estou aqui para ministrar com você. Porque a palavra tem endereço. Tem alguém aqui hoje que precisa ser livre. Às vezes são coisas simples. Parece que às vezes o pai ou a mãe tem predileção por um filho. A gente diz geralmente o filho que não dá trabalho é o filho que fica esquecido. Porque o que dá mais trabalho requer atenção. Um filho que não se relaciona bem com a mãe vai ter grandes problemas lá na frente para se relacionar com sua esposa. Mas ainda dá tempo de encher o nosso odre. Porque a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra liberta. Ainda dá tempo de encher o nosso odre. Oh, glória a Deus. Eu vou te dar alguns segundos para você sair do seu lugar e eu quero orar contigo. Oh, Espírito Santo. Remando Yasui. Oh, Espírito Santo.
Oh, Espírito de Deus. Oh, Pai. Pode chegar, irmãs. Pode chegar. Vem aqui para frente. Às vezes as pessoas nos olham como super mulheres, né? E toda vez que eu ministro e falo um pouquinho, as pessoas dizem assim: obrigado por compartilhar conosco as suas falhas, as suas fraquezas. Eu olho e digo: vocês pensavam que eu não tinha, não? Oh, Deus. Oh, eu sinto o Espírito Santo. Quero abraçar mulheres aqui hoje. Pai de bondade e misericórdia, eu oro neste momento. Eu oro com as tuas filhas neste momento. Elas todas estão aqui rendidas ao Senhor. E eu oro, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo dê a elas esse encontro junto à fonte. Que esse encontro mude, meu Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Porque talvez nós não tenhamos muitas vezes coragem de assumir as nossas responsabilidades e dizer: eu preciso mudar. Talvez nós não tenhamos coragem de dizer: filho, filha, me perdoa, eu deveria ter te amado mais, abraçado mais, declarado mais com os meus lábios o quanto você é importante para mim. Talvez eu deveria não ter sido omissa em alguma situação da vida. Se eu tivesse me posicionado, talvez teria sido diferente, mas não deixe que hoje, oh meu Deus, o diabo possa estar te acusando. Se arrependa e se coloque diante do Senhor e deixe o Espírito Santo trazer para você uma autoridade tão grandiosa que a partir de hoje a tua casa vai ser diferente, o teu coração vai ser diferente, a tua família vai ser diferente. Estamos às vezes focados em ser umas mães melhores, mas antes disso nós queremos e precisamos ser mulheres melhores, curadas, saradas, transformadas pelo teu Espírito. Senhor, ajuda-nos a perdoar. Às vezes nós estamos com as nossas camadas só, Senhor, na superfície, mas o Senhor vai esquadrinhar o profundo do nosso coração. O Senhor limpa. Oh, Deus, vê se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Vê se há em nós alguma coisa que nós precisamos perdoar, alguém que nós precisamos perdoar, algum sentimento que nós estamos nutrindo, e isso tem, ó Deus, atrapalhado o nosso relacionamento em várias áreas da nossa vida. Não tem sido áreas que estão frutificando, mas hoje, no nome de Jesus, eu oro. Oh, em nome de Jesus eu oro e peço que a bênção do Senhor seja abundante de uma maneira especial. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser mães, a ser mulheres, a ser servas do teu coração. Oh, Pai, é o meu pedido aqui hoje, que junto dessa fonte nós possamos perseverar de pé na promessa, porque a força talvez é pequena. Oh, Deus, mas eu sei que eu não vou na minha força, mas na força do Senhor. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém.